Vamos lá, pessoal, boa noite, bem-vindos aí ao nosso primeiro Free Movement, essa série de conversas que a gente está propondo para conversar sobre alguns assuntos aí atuais e bater um papo sobre como o meta design pode ajudar a gente a entender e também a lidar com eles, né? Então, esse é o primeiro de uma série de 4. Então, já deixo todo mundo convidado para os próximos, né? Hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho de meta design e autoconhecimento. Na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre o assunto O Gênio está fora da lâmpada, como fica o mundo na pandemia e pós-pandemia, né? Também um assunto bem atual, que vamos trazer um pouco sobre aprendizagem remota, ecossistemas de aprendizagem, educação parental, experimentação organizacional. Então, tem uns assuntos bem legais para a gente falar sobre isso. No dia 25 de fevereiro, a gente vai falar sobre complexidade, sociedade e economia. Falar também bastante sobre governança, sobre novas formas de economia que estão surgindo. Tem muitos assuntos legais também. E no dia 4 de fevereiro, na outra quinta-feira, a gente vai fazer uma sessão especial sobre a crise na educação e na aprendizagem. Então, sintam-se todos convidados. A gente vai mandar depois o link aí para inscrição todo mundo. A gente vai bater esses papos aí nas próximas semanas. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Padovan. Junto aqui com meus grandes amigos Caio e Davi, a gente toca essa iniciativa aqui chamada Movement desde 2018. Nos últimos 4 anos eu fui bastante envolvido com educação, mais focado em tecnologia, então estava muito envolvido com blockchain, com criptomoedas, então era isso o meu mundo, mas sempre fui muito ligado à inovação, também processos de co-criativos e tudo mais, e a gente sempre se encontrou, eu, o Davi e o Caio, nesses assuntos aqui, né? Então, desde 2018, a gente vem tocando o Movements. Certo? Davi e Caio, querem se apresentar um pouquinho aí também? Mandem bala. Bem, eu sou o Davi, boa noite a todas, a todos. Eu me formei em História na Universidade de São Paulo, depois fiz uma especialização em Educação Profissional no contexto do trabalho, trabalhei muitos anos no SENAC, os companheiros e companheiras aqui na sala, prazer vê-los e vê-las novamente. E no SENAC trabalhei como professor, né, em alguns cursos da área de turismo, voltado à história de São Paulo, depois fiz um pouco de orientações de projeto, onde eu fui conhecer algumas abordagens relacionados a design thinking na época, né? E depois fui trabalhar na iniciativa no laboratório de inovação do Senac. Aí a Ana e o Alex que estavam lá comigo, o Caio também participou do projeto. E aí lá que eu fui conhecer essa abordagem do meta design e depois fui me interessando por isso, fui trabalhando também com o Caio em outros lugares, foi o Caio também que me apresentou para o Thiago, a gente foi pensando coisas juntos. E hoje eu trabalho como agente livre, assim, trabalho com consultoria de pesquisa de campo em algumas iniciativas de inovação com organizações, algumas empresas, desenho de processos de aprendizagem em company e alguns projetos de design de serviço, design estratégico. E o grosso da minha atuação hoje tem sido com facilitação de reuniões, de processos colaborativos, né? E então estamos nessa fase do movement de pensar os programas de meta design, pensar nesse momento ainda estamos passando aí do distanciamento social, as ferramentas e como está evoluindo ou não a realidade das escolas e do contexto educacional, né? Então é isso, estamos aqui para bater um papo, trocar uma ideia sobre todas essas possibilidades. Boa. Maravilha. Fala aí, Caio. Bom, para quem não me conhece, sou o Caio, eu sou arquiteto e urbanista de formação, mas a piada tá velha já, não vou falar de novo, mas eu vou falar. Mas eu larguei as drogas pesadas, que é arquitetura e urbanismo. Nada contra os arquitetos aqui presentes, mas enfim, se tiver algum. Mas, enfim, aí eu estou muito envolvido com essa questão da transformação organizacional, transformação cultural. Bom, há muito tempo envolvido com isso, e especialmente esse aspecto mais pragmático da inovação, né? Quer dizer, como é que isso acontece, como é que isso aparece para as pessoas e como é que a gente pensa para poder fazer isso, né? E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo essa abordagem, que é o meta design. Para quem não sabe, meta design já existia, né? Na verdade, o que eu fiz foi olhar para muitas abordagens diferentes e criar uma nova, né? Propor uma nova, uma espécie de uma reinvenção do meta design.
ou como eu também brinco, né? Vocês precisam ver essa lavoura, como é que estava antes de eu chegar, pessoal, era outra coisa. Mas, enfim, vocês encontram muita coisa online sobre o meta design e a abordagem que eu desenvolvi é essa que a gente utiliza aqui no Movements, né? Que é uma espécie de um anteparo metodológico, conceitual, pragmático, aí para a gente trabalhar com processo de inovação, com complexidade e especialmente transformação, no sentido amplo da palavra, né? Enfim, e trabalho em muitos lugares diferentes. Estou vendo gente da Kivo aqui, onde eu sou Head of Innovation. A gente gosta de falar em inglês na Kivo. E outro pode chamar também de diretor de inovação lá, também pode chamar disso, mas chame do que quiser. Tá aqui a Cíntia. Vocês têm mais alguém, Cíntia, aqui da Kivo? Acho que não. Não sei, acho que não, né? Tô olhando aqui. Acho que não tô vendo aí. Tá Deve bom. Chegar depois. Tá bom. E, enfim. E um pouco a nossa proposta aqui com o Movements é tentar procurar por outros meios da gente fazer educação, especialmente educação e aprendizagem voltada para o processo de transformação organizacional, transformação social. E a gente, um pacto entre nós três aqui, a gente trabalhar com métodos sempre mais na ponta, mais arrojados, mais arriscados muitas vezes, mas no bom sentido de arriscado, enfim. E hoje, né, acho que já pode começar, talvez, com o nosso tema de hoje, né? Hoje a ideia é falar sobre autoconhecimento, né? Esse olhar para dentro. Eu só queria fazer alguns alertas iniciais. Nenhum de nós três é psicólogo ou tem formação nessa área, então a nossa conversa não é uma conversa de terapia ou psicologia, mas se você assim quiser ver, fique à vontade também. Mas é muito mais provocações a respeito dessa dimensão que é um pouco inescapável do metadesign, que é a gente se olhar de outro jeito e olhar para si mesmo de outra maneira, né? E talvez já lançando uma provocação inicial aqui, a gente vai fazendo o nosso jazz aqui entre todos, que a provocação inicial que mais me chama a atenção quanto à aplicação do metadesign para autoconhecimento é uma coisa muito pragmática, que é a provocação que eu até coloquei lá no convite do Facebook, que é como é comum a gente, ao tentar empreender algo na vida, em qualquer nível, a gente imaginar que deveria estar em algum outro lugar que não aquele que você já está, né? Sempre falta algo para você estar naquela posição que você deveria estar para poder fazer a coisa que você almeja fazer. E quando, na verdade, isso é um absurdo, né? Você sempre está onde você está, parece aqueles ditados chineses, né? Tem aquele ditado famoso chinês, para onde quer que você for, lá você estará. E parece que é uma bobagem, mas é algo muito profundo, né? Porque você se colocou ali, né? Então, o que você quer fazer a partir daquela posição que você está, né? E acho que isso tem muito a ver com autoimagem mesmo, né? Com uma autoconstrução, uma construção de um contexto de vida em que a gente vai fazendo frente às demandas do mundo contemporâneo, as demandas da família, as demandas do trabalho, da escola em vários níveis, né? Que a gente vai construindo essa autoimagem, que no mundo contemporâneo é uma autoimagem sempre pautada pela carência. Não sei se vocês sentem isso, né? Sempre está faltando alguma coisa, sempre falta alguma coisa. E aí, na hora que você quer empreender, construir alguma coisa, empreender no sentido profundo da palavra, né, pessoal? Fazer algo, né? Fazer algo acontecer. Você nunca está lá, né? Sempre tem um passo para você dar, para aí você poder começar. E é uma coisa muito louca isso, né? É muito estranho acreditar nisso. E, enfim, essa é uma dimensão importante, né? Davi, Thiago, por favor, senão vocês sabem que eu disparo a falar, é um problema isso. Eu ia fazer só um disclaimerzinho de... Né, essa semana a gente está lidando muito com essa onda do Clubhouse, né? Não sei quem aqui já entrou lá e tudo mais. Então, é uma mídia bem interativa, então a gente também queria convidar vocês sempre a participarem da conversa, não precisem ficar acanhados, levantem a mão, chamem, acho que não precisa ficar só nós três aqui conversando, a ideia é ter uma conversa mesmo sobre esses assuntos aí, né? Exato, obrigado. Não tinha falado. Boa. Enfim, uma outra dimensão que é muito interessante lembrar aqui, que é um pouco as multidões internas, né, que habitam a gente. Tem um autor que influenciou muito o meu trabalho, acaba influenciando a maneira que a gente trabalha aqui, que é o Deleuze, e o trabalho que ele fez com o Guattari, que era psicólogo, né? O Deleuze era o filósofo, o Guattari era o psicólogo. Parceiros de escrita, parceiros de vida, aquela coisa. E um dos conceitos mais interessantes que eles propõem é o conceito da multidão interna, né? O conceito de que a gente não é a gente é um monte, né? A gente é um monte de coisa diferente. E isso acho que tem muito a ver, inclusive, com o nosso momento político, né? Eu acho que eu fico muito assustado quando a gente fala que o Brasil se revelou com a eleição que nós tivemos, que elegeu uma certa cavalgadura, né, para uma posição específica do nosso governo federal.
e o Brasil se revelou. Eu falei, eu não sei, acho que uma certa multidão interna se revelou. Eu acredito muito que as pessoas que votaram, até num certo sentido, ou em outro, enfim, votaram mexidas por uma certa perspectiva, que mobiliza um pedaço de si para fazer aquilo. Mas elas não se resumem àquilo, né? Não se resumem àquela opinião. A nossa opinião é sempre múltipla, sempre complexa, e as situações com as quais a gente se coloca, especialmente as relações nas quais a gente se coloca, convidam personalidades internas nossas a se revelar de maneira diferente, né? Então, se a gente se coloca numa situação de acolhimento, de cuidado, de respeito ao outro, de um contexto social qualquer que tenha essas características, é esse lado nosso que vai se revelar. Também pode se revelar um outro lado, que reage contra isso, porque sabe que aquele ambiente de acolhimento vai tirar algumas cascas de rigidez que você tem na sua psique. E aí você começa a entrar no ridículo, né? Ah, isso é papinho de gente que abraça a árvore, isso aí é coisa de gente que acredita em gnomo, e por aí vai, né? Vem aquelas críticas semi-automáticas de quando a gente é convidado a descascar umas camadas da nossa psique. E convidado pelo mero contexto que a gente está. A gente começa a falar de alguns assuntos que mobilizam aquela multidão interna, e algumas vozes estavam quietinhas, começam a falar mais, aí você fala, eu não quero escutar essa voz. Né? Começa a tentar achatar dentro de si aquelas vozes, e isso pode gerar muito incômodo, por um lado. Por outro lado, pode ser uma potência incrível, né? Uma coisa que a gente fala muito nesses processos de transformação organizacional, que é confia um pouco no outro. Ah, mas esse colaborador dessa minha empresa, dessa minha organização, dessa escola, sei lá onde você está, né? Esse colaborador, esse cara, ele é um bolha, ele é um idiota, ele tem opiniões estúpidas, isso aqui. Confia um pouquinho nele, porque ele não é só isso que você está vendo, tem outras coisas ali atrás dele, né? E se o contexto for favorável para isso, muitas vezes isso se revela, né? Então, como que a gente desenha situações de interação em que essas outras personalidades internas se revelem, né, se manifestem. E coisas incríveis podem acontecer nessa hora. A gente se surpreender muito com aquela pessoa que se manifesta por aquela cara que você não esperava, sabe? Aquela cara que você acostumou a pensar como um cara problemático, ou então reativo, ou então negativo, de repente começa a sair uma voz ali dentro e você fala, ué, esse cara é o mesmo cara? Quer dizer, não, né? Tem uma outra voz se manifestando ali, falando sobre aquilo, né? Enfim. Tem muito a ver com o ambiente que aquela relação está acontecendo, né? A gente estava conversando um pouco ali, antes de entrar, da diferença de você olhar para você internamente para se autoconhecer e para você olhar para suas relações para você se conhecer também, né? Então a gente tem essas duas dimensões. O que nós somos realmente, né? Tem alguma coisa? Você é alguma coisa sozinho ou você é realmente um espelho das suas relações todas que você teve ou tem desde do seu nascimento, né? Tem até uma frase muito legal de um psicólogo, chama James Hillman. Ele fala assim: você se reconhece no meio da multidão, né? Então você consegue se entender melhor, você consegue se analisar melhor olhando para as relações que você está tendo, né? De trabalho, pessoal, dentro da sua casa, na sua família, com seus amigos. E é muito, diria, mais fácil, né? Mas tem uma camada ali de entendimento que é isso. Vamos olhar o que eu estou fazendo, com quem que eu estou interagindo, com quem que eu estou trabalhando, como que eu estou fazendo isso. Isso é uma forma bem interessante, assim, de autoconhecimento mesmo. Uma vez eu pirei nisso, eu falei, tinha que ser autoconhecimento, né? É um conhecimento entre as relações que você vem fazendo durante a sua vida inteira, né? A gente estava falando um pouquinho antes da galera chegar um mapa de tópicos, assim, né? E a gente levantou um ponto, tentando fazer uma conexão desse lance das multidões internas e que nós somos as nossas relações, né? E pensando nessa perspectiva ou da transformação organizacional, ou da inovação, ou dos processos de aprendizagem, ou se preferirem, tudo isso é a mesma coisa, com nomes diferentes, né? Na perspectiva do meta-design, e a gente fez esse subtítulo do autoconhecimento, de maneira objetiva, né? Para mim, eu vejo que quando eu percebo, né, e um pouco isso que o Caio falou de, putz, uma pessoa que eu esperava uma coisa se revelou outra. E aí eu percebo que eu sou modificado nessa relação, isso provoca em mim a reflexão da minha própria autoimagem, né? Então, do que eu achava que eu era, do que eu poderia fazer naquele projeto, ou quando ele me convidou esperando que faça algo,
talvez não seja bem isso que eu consiga fazer ou que eu quero fazer. E do mesmo jeito que eu percebi aquilo diferente, a pessoa está me percebendo diferente, eu percebo a mim mesmo diferente. E nessa perspectiva, utilizar isso como abordagem, como método, que esse processo de transformação vai ser isso mesmo, num espiral, né? Por várias vezes. Então, propor um caminho, construir esse campo de interação que vai promover essa reflexão mútua entre as pessoas que estão ali, é potência de projeto, né? É potência de processo de aprendizagem. E eu vejo algumas ferramentas do metadesign ajudam a gente a construir isso intencionalmente, né? E aí, de como perceber, então, que normalmente a gente pula algumas etapas quando isso não é intencional, esse é o problema. Então, eu já parto de uma imagem de fora, ou de um objetivo que eu quero atingir, ou de um perfil para o VAR, para a descrição do cargo, né? Ou uma descrição de projeto, ou o que eu deveria saber nessa falta que eles pontuaram, que eu não tenho. E quando o jeito da gente começar é a partir de si, né? O que eu tenho, do lugar que eu vim, não o que eu poderia ser. Eu, com a minha história, com a minha formação, com o meu histórico familiar, o que eu posso contribuir ali, né? Ou de maneira mais pragmática, qual é o repertório que eu tenho a mobilizar de encontro com aqueles outros, né? E é nessa combinação de repertórios que eu encontro algo inusitado. Não é a simples combinação de pessoas que vai fazer emergir uma ideia mirabolante. Mas eu tenho que, com o meu repertório, combinar com o outro. A gente brinca muito com esse lance da música, né? Se eu treinei alguma coisa, eu sou capaz de improvisar depois, porque não é impossível improvisar a partir de uma capacidade que eu não desenvolvi. O que eu vou conseguir fazer em diálogo com outros músicos é combinações e respostas inusitadas. Então eu vou dar aquela nota ou aquele andamento porque o piano me provocou com aquilo. E como eu estudei aquilo ali, eu consigo aplicar neste contexto situacional essa coisa. E aí, o convite, né, dessa perspectiva facilitadora aqui no metadesign, a gente está atento para perceber isso quando emerge, e aí a gente poder colocar isso de uma maneira visível e perceptível, né? Então, não sei se eu fiz muita confusão, mas talvez esse autoconhecimento, mais do que abraçar a árvore, é uma ferramenta de abordagem mesmo, né? Que eu vou partir de mim para chegar no outro, né? Não dá para eu partir direto do outro lugar, né? Tem uma coisa que eu sei que várias pessoas que estão aqui, eu sei que vocês conhecem isso que eu vou falar agora, que tem a ver com isso que o Davi estava falando, que é você se coloca numa posição de transformação, quer como educador, quer como facilitador, dentro de um processo de cocriação numa empresa, por exemplo, numa organização, e a situação, a mera situação que você está ali mediando, ou facilitando, ou coordenando, as pessoas se manifestam de uma maneira que a sua multidão interna fica chacoalhada. A sua complexidade interna fica chacoalhada. E aí você fica... É um pouco aquilo que o Thiago falou do Hillman, né, na multidão. Você percebe facetas suas ali naquele momento que você não tinha noção que você tinha, estava em você. E aí não é tanto você sufocar ou dar voz de uma maneira bem binária, né? Será que eu dou voz para isso? Ai, vai, fala. Ou então não, cala a boca. O que tem no meio do caminho? No meio do caminho tem como elaborar essa complexidade, né? Como é que você traz à tona essa complexidade, elaborando ela de maneira intencional, né? Pode parecer um papo meio viajante, mas é uma coisa bastante pragmática, que tem a ver com uma coisa da antropologia que é chamado princípio fractal. Não sei se vocês conhecem, né? Fractal é aquela figura da geometria, que foi desenvolvida na matemática, que é uma figura geométrica que, quando você olha no detalhe dela, tem mais coisa. E é similar àquela parte maior. Quanto mais você olha dentro, mais coisa tem. Mais coisa tem, uma coisa meio infinita, assim, em termos de detalhe. Você olha de longe, parece um troço comportado. Você vai chegando perto, tem mais. Quanto mais perto, mais coisa. É um pouco assustador isso, e tem a ver com um dos princípios que a gente trabalha no metadesign, que é como lidar com a paralisia da complexidade. Aquela coisa que quando você se depara com a complexidade nua e crua, em você, nos outros, na situação, pânico se instala. É um pouco assim... Criança, eu vi o filho dele, eu vi o filho do Davi subindo criança. Eu ia falar pequenos seres na floresta, quando confrontados com uma lanterna, ficam deslumbrados, assim, alumbrados, né, e não conseguem fazer mais nada. É um pouco a gente frente à complexidade, né? Como lidar com isso, né? E aí, uma das dimensões desse trabalho é você reconhecer essa multiplicidade que está sempre ali, e o quanto você consegue ver em cada momento. E você desenhar a situação para você ver um certo tanto. Porque quando a gente vê tudo, pessoal, ninguém aguenta, tá? Não tem ser humano que dê conta. Quando você desnuda tudo que é disponível e complexo, você pira. Não tem muita saída, né? E aí tem uma coisa que é você criar essas situações. Acho que é aí que entra uma prática muito recorrente no mundo de hoje, que é a facilitação, né?
que você constrói uma situação de interação social que você espera que um certo tipo de coisa aconteça. Se outra coisa acontecer, que é muito provável, você lida com aquilo. Aí que é o tal da improvisação que o Davi falou. E também tem a ver com uma outra provocação que a gente gostaria de fazer aqui, que é aquilo que, assim como a gente tem uma autoimagem da carência, a gente tem uma autoimagem daquilo que deveria estar acontecendo frente àquilo que de fato aconteceu. Não tem isso? Então, você fica fazendo planos e planos e planos, e aí a vida acontece, né? Naquela frase erroneamente atribuída ao John Lennon, porque está numa música dele, né? A vida que te acontece enquanto você faz outros planos, né? E essa discrepância entre aquilo que você imaginava que ia acontecer e aquilo que de fato acontecer, obviamente gera frustração, gera dor, gera incômodo, né? Como lidar com isso? Isso, até certo ponto, é inevitável. E um monte de situações diferentes, né? Então, e um pouco assim, assim como no pequeno, também no grande, né? Então, assim como nas suas relações pessoais com as suas pessoas próximas e com você mesmo, também nas organizações, também nas empresas, também nas macro-organizações, essa discrepância entre o que deveria estar acontecendo e o que de fato aconteceu. Né? Como lidar com essa fricção, né? Porque essa fricção também pode ser fonte de riqueza, não só de frustração. Nessas surpresas também tem um manancial contínuo de novas oportunidades. E, em geral, a gente fica agarrado, né, ai, não rolou o que eu esperava, ai, que triste, tá errado, o que eu fiz de errado? Em vez de você olhar aquelas pepitas de ouro pipocando ali, você fala, isso é legal, você fica só jogando fora a pepita de ouro e olhando, não é o que eu esperava. Eu vim aqui comprar pizza, e aí tem gente me dando pepitas de ouro. Por favor, eu quero pizza, e não pepita de ouro, sabe? E muitas vezes é exatamente isso que está acontecendo, e a gente não está disponível para olhar para o que de fato aconteceu e dali tirar uma nova oportunidade, uma nova maneira de lidar, um novo patamar de autoconhecimento, um novo patamar de ação com o coletivo, um outro nível de conseguir articular a coletividade na qual você está em meio a, né? Uma vez eu lembrei de uma frase quando você estava falando, Caio, foi num projeto que eu estava fazendo, um cara falou assim, o problema de colocar um objetivo é que a gente pode somente atingi-lo, né? Que você pode parar nele, né? Tipo, então, imagina se você não tivesse aquela referência, né? O que você poderia atingir utilizando isso, né? Um pouco mais de improviso, um pouco mais de criatividade, um pouco mais de cocriação, assim, né? Você extrapola muito as possibilidades, né? Pois é. Tinha uma dimensão que o Davi estava falando, eu vou chamar o Davi para falar sobre isso, que era exatamente a coisa super pragmática, pessoal, do perfil dentro de uma empresa, o perfil que a gente está atrás, né, para um cargo. Fala aí, Davi, porque isso aí é uma coisa chocante, né, como a gente pode se confundir nesse campo. Tá, vai vazar uns áudios infantis aqui, tá? Mas dentro dessa coisa de pensar o que eu espero, o que alguém põe para mim, né, eu tenho participado de alguns projetos de cultura organizacional, assim, né, e aí, esses que têm uma abordagem mais clássica das consultorias, eu estava pensando nessa perspectiva de o movimento da consultoria é de fora, né? Alguém de longe e de fora, desenhar comportamentos desejáveis para que os funcionários daquela organização os vivam na realidade. Aí dá ruim. Aí fala, nossa, a gente vai ter que fazer um treinamento, então temos que comunicar melhor a cultura. Mas o que é a cultura? Não, cultura é esse conjunto de valores e princípios que nós desenhamos também, está escrito aqui. Então o board aqui desenhou um conjunto de valores que as pessoas que trabalham aqui deveriam ter, e aí a gente mede isso se elas têm os comportamentos que a gente acha que elas deveriam ter. Né? E como é que não vai dar ruim, né? Esse processo de fora e de longe, e não a gente perceber essas inter-relações de perto e de dentro. Né? E aí falei, putz, é um tipo de trabalho que a consultoria, ela vende uma muleta, parece que para dar errado e ser contratada de novo, né? E aí vende outra parte, um produto de prateleira que vai exigir outro produto de prateleira e outro, e aí você cria uma esteira de contratação ad eterno, que se depende dessa visão de especialistas de fora também, para poder dizer o que eu espero, né? E o convite, ao contrário, né, de trabalhar na perspectiva do meta-design, é como criar continuidade comunitária, essa expressão, né? E que também é uma continuação, mas é uma continuação na perspectiva de criar um ambiente
né? E que eu não tenho domínio sobre ele, porque eu sou só o facilitador ali, e que essas regras mínimas do jogo, ao serem jogadas, conduz ou convida a comunidade a criar a si mesma o tempo inteiro. Até o momento que o consultor passa a ser biodegradável, como a gente estava brincando. Ou é a função clássica do professor, que é emancipar o aluno do conhecimento do seu processo de aprendizagem até o ponto que ele não precisa mais de mim. E aí eu não vou aprender com outras pessoas, eu vou aprender com o meu próprio processo, com a minha própria prática, né? Isso é completamente a contramão da gente sair e ocupar cargos definidos a priori. E aí achar que não deu fit. Aí eu vou ter que chamar outra consultoria porque não deu fit do que eu desenhei no meu cargo e do que eu fui buscar no mercado, né? E o mercado é outra abstração. Ainda trabalha com médias. E aí as médias são absolutamente mentirosas, né? Sim, não tem ninguém que vai se adequar à média. Posso estipular aqui que a média de altura dessa sala é 1,70, e se eu for medir, ninguém tem 1,70. Um tem 82, o outro tem 65. Aí eu faço uniformes para todos nós 1,70, não cabe ninguém. Aí dá ruim, dá retrabalho, volta. Então, assim, tem essa saída de participar, né, de um envolvimento. Só que o envolvimento às vezes dói, porque você é afetado, né? Relações de afeto e confiança. Aí isso borra esses limites também dos papéis profissionais e pessoais, né? Do seu trabalho, como é que eu trabalho, como é que eu estou ali, né? Enfim, reflexões sobre esse ambiente quentinho das corporações. Mas é muito estranho, né? Porque a corporação, um dos princípios que a gente trabalha na MetaDesign é o choque entre a instituição, né? As estruturas institucionais, que inclui governo e iniciativa privada, porque elas são de natureza muito parecida, na verdade, e as relações de comunidade, né? E como nas relações de comunidade, o tipo de entendimento da realidade é de uma natureza completamente diferente. Eu vou dar um exemplo, que tem tudo a ver com cargo de empresa e tem a ver com os lugares que a gente ocupa na sociedade, né? Uma situação inusitada. Imagina que morra o seu avô, espero que ninguém esteja passando por isso agora. Então, morreu o seu avô, no meu caso aconteceu já com todos, então eu posso falar de todos eles, né? Morreu meu avô. De repente, toca a campainha de casa. Tem dó. Oi, Caio, tudo bem? E tem um cara, eu sou um servidor público, e tem um senhor de idade ao lado dele. Esse aqui é o seu avô novo, que morreu aquele, né? Eu trouxe o seu novo avô para substituir o avô que morreu. Tudo bem? Aí falou, mas como assim? Ele vai desempenhar o papel do seu avô a partir de agora. É uma situação absolutamente absurda, né? Avô tá morto, morreu, acabou, certo? Você chora, passa pelo luto e tudo bem. Agora, você vai numa empresa, quando morre o diretor da empresa, o que acontece? Troca por outra pessoa. As pessoas na instituição são intercambiáveis, são peças de uma máquina. Pessoas numa comunidade são insubstituíveis. Morreu, morrido. Acabou, perdeu. E qual que é a exigência mais básica de uma instituição? Não podemos personificar o cargo. Não é verdade? Isso é uma demanda básica. Não. O cargo tem que ser, inclusive, o método, o cargo, o formato, tem que ser tudo independente das pessoas para eu poder trocar a pessoa que nem um parafuso que espanou e bota outro. E espanou o parafuso, bota outro. Nheque, espana de novo, bota outra posição. Que já espanou o parafuso, pessoal? Já espanei alguns. Eu tenho mania de montar coisa com a mão, você espana. Crac, espanou, você tira outro e bota um novo. É isso que a gente faz com as pessoas, porque, como o Davi falou, não tem fit porque pessoas não são peças. Mas a gente tenta ainda, a instituição tenta fazer isso. Então, como é que a gente cria? Porque a instituição também não vai desaparecer, tá, pessoal? A gente não estamos propondo uma grande revolução de comunitária, né? Ou outro tipo de revolução, não é isso. Como que a gente faz essa dimensão comunitária, que tem um caráter que se composto por pessoas insubstituíveis, porque são elas, né? E como é que ele dialoga com essa dimensão institucional, que tem um caráter formal, uma espécie de um computador social, né, com peças intercambiáveis. Como a gente faz a instituição escutar a comunidade? E vice-versa, que muitas vezes a comunidade também não escuta a instituição. Parece que tem uma barreira aqui no meio do caminho, né? Então, como a gente faz isso? Me parece que as práticas de facilitação, assim como em conjunto com técnicas já muito avançadas na sociedade, desde terapia, práticas da psiquiatria, da psicologia, práticas do coach, da mentoria e outras técnicas de diálogo sofisticado em sociedade, facilitam esse processo, literalmente facilitam essa comunicação. E aí as pessoas conseguem viver de outra maneira, né? Não só na organização, como na sociedade, por aí vai. E nós falamos continuamente e vocês estão quietinhos. É isso que eu ia falar. Alguém quer falar, vocês estão viajando, o que é isso? Algum insight? Tem muita gente que fez o primeiro curso aqui também, ó, o Fernando, Léo.
Não, uma crise. E não é, quer dizer, não é nada novo isso, né? Tipo, a gente vem falando sobre isso há muitos anos, assim, né? Muitos anos mesmo. São conversas que eu já tive com vários que estão aqui, que eu estou vendo. Puta, o Caio, o Davi, nem se fala, é muita gente. O Aziz aqui que mandou, grande Aziz, o Rei. Meu, são assuntos muito antigos, né? E por que que não avança, né? Por que que a gente não, por que que a gente não dá um passo assim? O que que precisa assim, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. O que vocês acham? Oi, tudo bom? Eu vou compartilhar um ponto que eu achei interessante. Eu vi uma fala de um profissional que ele saiu da Apple. Ele estava super feliz lá, mas ele topou um outro desafio. E ele falou que foi para uma empresa mais quadrada, né? Uma empresa mais tradicional. E ele sofreu um grande baque, né? Porque tudo aquilo que esperavam dele quando contrataram era uma coisa que o pessoal também estava podando muito, né? Todo o gênio criativo que veio da Apple, ele estava sendo completamente podado e sugado dentro de uma corporação maior. E daí ele falou que pirou um pouco, né, por algum tempo, para tentar encontrar um método, e ele saiu dessa empresa e foi para uma outra. E daí ele falou que foi tudo lindo também, né, aquela coisa de namoro, foi para a empresa, quando chegou lá, ele vivenciou o mesmo problema. Era uma empresa grande, ele não era tão requisitado quanto ele era na Apple, né? Por quê? Porque a cultura era muito diferente, o design ele não era tão valorizado, né? Ele era um designer, né? Ele é um designer. Não era tão valorizado quanto naquela empresa que tem um design como um direcionador, vamos dizer assim. E ele começou a perceber que, na verdade, o problema poderia estar nele, não nele como pessoa, mas na forma como ele estava reagindo dentro de uma estrutura diferente. E ele começou a perceber na conversa com outros profissionais, e eu me identifiquei super, né? Porque às vezes a gente vai pulando de galho em galho, né? Vai mudando de contexto numa busca, e eu vi muito do que o Caio comentou, né? Às vezes a gente tem aquele senso de carência, às vezes a gente acha que tem que estar num lugar diferente de onde a gente está, e muitas vezes a gente cria um modelo na nossa cabeça de como as coisas deveriam funcionar, e a gente está sempre expondo esse modelo para uma realidade e as coisas não se encaixam. E eu acho que tem muito a ver, assim, como a gente precisa desse processo de amadurecimento emocional, né, no lidar com a realidade. Como assim? Ele contou que ele conseguiu ultrapassar essas barreiras, né, escrever um livro, inclusive, falando de como ele começou aplicar as competências de pesquisador dele no ambiente de trabalho. Então, ele passou a ouvir muito mais e enxergar que, assim, ele não precisava ter o controle de tudo, ou ele precisava ser mais parceiro das pessoas que estavam lá. Porque aquelas pessoas numa empresa maior e uma empresa mais tradicional, eles querem, na verdade, ser parte de algo. Então, eles não querem que uma pessoa venha com todas as respostas, né? Eles querem uma pessoa para andar de mão dada, vamos dizer assim, né? E eu achei super interessante e vem muito de encontro com o que vocês estão falando, porque às vezes a gente fica buscando nos outros lugares e às vezes é frustração atrás de frustração. E a gente perde ótimas oportunidades de fazer esse exercício, né? De, puxa, será que eu também estou dando o meu melhor no sentido de abertura para o outro, de confiança, né? De valorizar as relações da minha realidade, né? E não ficar projetando o mundo ideal. Então, assim, eu achei foi muita coincidência, assim, né? Esses temas, assim, acho que se encaixa super. Legal. Eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, do autoconhecimento, assim, né, que a gente estava falando de você compreender o ambiente que você está, as possibilidades que aquilo te traz, como você pode atuar ali, como que você pode melhorar ou não alguma coisa. Eu acho que tem, muito a ver com o que a gente está falando, né? Uhum. Tem uma coisa que a Nathalie estava falando, eu estava aqui pensando, né, que era como que a gente pode entender essa situação desse cara, né? Que ele vai, onde quer que ele vai, ele encontra aquela pessoa, né? Ou aquela situação. É o que falam por aí, né? Tem aquelas pessoas que têm uma relação mal resolvida com o pai.
Não importa onde ele for, ele encontra alguém que faz aquele papel do pai, né? Os psicólogos aqui conhecem isso, é um clichêzão, né? Tem até psicólogo que usa um termo que é assim, né? Quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, sabe? E eu achei que eu tinha resolvido a relação lá, aí eu vou para a próxima empresa, eu encontro de novo uma figura igual, que faz a mesma coisa comigo. E, nossa, quantas histórias que a gente escuta por aí, né? E uma interpretação desse fenômeno, não é a única, claro, como eu falei, a gente não está falando de terapia aqui, mas tem uma luz que a gente pode jogar nesse fenômeno, que é muito interessante, que o metadesign pode ajudar a entender, que é que tipo de acoplamento que você faz, que tipo de... Qual o ethos grupal que aparece quando você se acopla a um coletivo. Deixa eu colocar em outra linguagem. Eu tinha uma turma de graduação, espero que não tenha ninguém aqui, mas também nem vão saber, porque eu não vou falar nem instituição, nem quando que era. Era uma turma de graduação que, isoladamente, eram verdadeiros pôneis humanos. Eram pessoas, assim, demais. Gente legal, sabe? Assim, pônei. Ai, que fofo! Dá vontade de abraçar, que legal. Lindos. Juntava na turma, viravam os delinquentes. Era assim, era impossível dar aula para essa turma. Eu tive vários chiliques, do tipo assim, o que tá acontecendo, caralho? O que tá vendo com vocês? Aí eles isoladamente vinham, Caio, no final da aula, faziam fila para pedir desculpa para mim na aula. Imagina, Caio, desculpa. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Vamos lá, senta, vamos ter um DR, vamos conversar. O DR nada mais é do que uma coisa que o grande antropólogo Gregory Bateson chamava de meta-discussão. O que está acontecendo aqui, né? E aí eu fui entendendo uma coisa. Aquelas pessoas isoladamente tinham um jeito de lidar com as coisas individualmente que era muito legal, muito divertido, muito adequado, digamos assim, né? Mas grupalmente surgia um espírito de grupo, digamos ali, que era de outra natureza, incompatível com eles individualmente. Sabe aquela situação de linchamento, pessoal? Sabe linchamento? Se você isola o linchador e fala com ele, assim, são pessoas, parece razoável, mas coletivamente surge um espírito coletivo ali, digamos, completamente maluco, que pode ser tanto uma coisa maravilhosa, incrível, como uma coisa absolutamente absurda, horrível, assim, né? E como é que a gente pode entender isso? Como que aquela teia de relações, né, entre as pessoas configura um meta-ser, uma meta-entidade que tem personalidade própria. Então, por exemplo, uma maneira de entender essas relações que se repetem por aí, né? Eu encontro meu pai em qualquer lugar que eu vou. Eu falo isso porque aconteceu comigo, tá, pessoal? Onde eu ia, eu encontrava meu pai. Meu pai morreu, eu tinha 17 anos de idade. Eu tinha uma relação péssima com ele. E aí, onde eu ia, eu encontrava meu pai. Até a hora que eu percebi, falei, não tá lá, tá aqui. Não é a pessoa, sou eu. Eu que estou construindo e exigindo até de algumas pessoas essa relação. Eu tecia uma relação com a pessoa que tinha que assumir aquele papel. E o cara assumia. Eu, se fosse achar um vilão ali, era eu, não era o cara. Mas não tem vilão, né, pessoal? Não tem sacana, não tem nada. Era simplesmente como eu me acoplava à situação. Só que aí, pessoal, se a gente estende isso para fora dos traumas pessoais, das relações, etc., e começa a falar a respeito de organizações, a gente encontra o mesmo fenômeno, que tem a ver muito com os hábitos e rotinas que a gente faz, que a gente chama de normalidade, que a gente chama de realidade, que a gente sobrepõe autoimagem, o que a gente acha que a gente é, com aquilo que a gente acha que o mundo é e como o mundo funciona. A gente acopla os dois e fica meio uma coisa colada, sabe, parasita colado um no outro? Tipo aquele bicho do Alien que cola na boca do cara e não sai mais, sabe? Cola, e para tirar não tem como. Como que a gente desmonta isso? Como a gente constrói de outra maneira? Uma dica é, não adianta tentar cortar as relações problemáticas. Você tem que tecer novas relações. Até que essas relações que você sente que não são legais, elas ficam obsoletas, ficam velhas, ficam... Ah, mas isso era um problema? Eu nem lembrava mais que era um problema, porque eu já estou vivendo outra coisa. Enfim. Posso comentar uma coisa rapidinho, pessoal? Por favor, Guilherme, manda bola. Eu achei interessante, eu gosto da conversa que a gente não sabe como é que a gente vai comentar depois que vem as provocações. E aí, um ponto que eu acho muito legal falar é de categorização, né? Como é difícil lidar com os rótulos pessoais, os rótulos que a gente dá a nós mesmos e os rótulos que a gente dá no mundo para as instituições, para as pessoas e tudo mais. E eu sonho viver um mundo pós-categorizado, né? Porque é muito engraçado como as empresas esperam que a gente participe com um certo ofício, vamos dizer assim, e o mundo é cada vez mais dinâmico
e ao invés de dar oportunidade, não é nem oportunidade, ao invés de fazer funcionar a roda de uma forma que eu possa fazer coisas diferentes em determinados momentos, conforme a necessidade, é exatamente o contrário que as organizações fazem. Elas se fecham, então tem aquele pessoal que trabalha com uma coisa X, departamentos, né? É a extensão da escola, parece. E aí, só para não estender muito, um pensamento que também veio dessa última fala do Caio, que é, por exemplo, assim, as pessoas, a gente entra, vive com alguns drops, né, de conhecimento que quando eu olho eu falo assim, gente, mas isso não faz sentido. Por exemplo, fofoca numa empresa, ela é prejudicial. Aí você pega um livro e vai ler que fofoca, na verdade, esse termo fofoca, transmissão de conhecimento, ela nada mais é do que a condição para a evolução do nosso cérebro. A nossa capacidade de transmitir conhecimento por geração é que faz a gente estar aqui nesse momento. E aí eu falo assim, gente, o problema não é a fofoca, o problema é como vocês estão direcionando a fofoca para o quê? Eu tenho pensado muito nessas coisas porque aí vem controle, vem regras, vem punição, vem todas essas coisas e aí morre tudo que a organização precisa, que é criatividade, inovação. Ninguém se sente seguro para ser quem é, para dar as ideias, que às vezes a gente não tem mais como pensar o mundo atual com as ideias do passado, né? Então, são provocações bem legais, assim, obrigado pelo papo aí. Puta, se eu puder falar, fala um pouquinho só, não quero ficar monopolizando aqui, mas essa coisa das categorias que o Guilherme falou agora é muito interessante. Porque a instituição vive em função de categorias. Não tem como. E a nossa psique usa categorias, mas ela consegue também criar novas categorias o tempo inteiro. Aquela coisa, categoria como rótulo que a gente usa para entender as coisas, né? Então, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um chato, isso aqui é um cara legal, isso aqui é sucesso, isso aqui é fracasso, sabe? A gente vai rotulando as coisas. E essa coisa da fofoca é interessante, que a tal da continuidade comunitária que o Davi falou mais cedo, né? Aquela força comunitária que leva a organização para frente, ela é movida a fofoca. É o que faz ela existir. Se não tiver fofoca, não vai acontecer. E aí, ainda falando de multidão interna, existem fofocas que acontecem dentro de você. Vocês já sentiram isso, vai? Alguém fala um troço e começa a circular e você fica meio... Parece uma coisa andando no seu corpo, já sentiram isso? De repente ela sai por outra boca aqui. Do lado de fora também. Alguma coisa é dita e começa a circular pelas pessoas. De repente sai da boca de alguém que... Eu sempre falo que quando a gente trabalha com grupos durante um certo tempo, alguém vira para-raio. Quem trabalhou comigo já escutou essa. Por quê? Porque simplesmente plasma naquela pessoa. Por quê? Tem um certo acoplamento dela com o coletivo que faz aquele significado cair nela, que nem um raio, assim, e sai da boca dela. Ou dele, né? As pessoas que simplesmente estão ali naquela situação. E é importante entender isso. Existe uma constituição de uma mente individual, subindividual, coletiva, e tem outros níveis mentais que estão inacessíveis para nós, pessoal. Não estou nem falando de coisas muito loucas, tá? É tipo formiga e formigueiro, sabe? A formiga não entende o formigueiro, né? E é interessante a gente perceber que essa dimensão categórica, né, da instituição, ela vira obstáculo, como o Guilherme falou. Ou seja, esse formigueiro que vive em função de categorias, tem horas que a gente tem que ir lá e falar assim, amigo, você está num disco quebrado aí. A mesma coisa de novo. Cara, para um minuto, só para, né? Pondera sobre o contexto onde você está. Tem uma das ferramentas muito legais do metadesign que é o desenho de ecossistema, ou mapa de ecossistema, né? Que a gente faz o tempo inteiro, fica fazendo. É meio, assim, uma repetição, assim, né? E é interessante que cada vez que você faz, a primeira coisa que acontece é você questionar as categorias com que você está rotulando as coisas ali. Cada camada que você vai pondo, aquelas etiquetas vão ficando obsoletas. Aí você tem que, não é mais esse o nome. Aquele fractal se abriu, aí você viu os pedaços dele. Outros fractais que estavam super abertos fecharam, e você não olha mais para o que está lá dentro. Então são camadas que aparecem, se revelam, se fecham, e tem muito a ver com esse processo. Né? De novo, eu falei que não ia monopolizar e falei para cara, foi mal. Não, e essa crise é muito... Fala aí, Davi, manda lá. Eu comentar esse lance do para-raio, porque é muito bom isso, assim, é uma coisa boa no sentido...
é pragmático, assim, dá pra gente atuar bem nisso, porque quando o grupo também, as pessoas que viveram em grupos comigo aqui também sabem disso, né? O grupo se conforta quando alguém tá com o para-raio e acaba virando, essa pessoa vira o saco de pancada e todo mundo fica na moral ali, e a gente acaba, né, todo mundo se conformando nesses lugares e começa a rotular, né? Então aquela pessoa é desse jeito, outra fulano é desse, o outro é desse, o outro é daquele. E acho que o papel legal assim, nessas ferramentas de facilitação, principalmente em meta-discussão, é sabendo disso, conversar francamente sobre isso, né? Talvez ajudar a pessoa que está no para-raio a sair dessa, né? Passar um pouco o bastão intencionalmente, né? Entender que a gente não é assim, a gente está assumindo talvez um tipo de comportamento, né? Vem a minha birra com o trabalho de personas também, né? Que persona constrói aquele tipo vai ser aqui. Não, a gente pode. Na mesma reunião, a gente passa por 5 papéis diferentes. Eu sou o autoritário, depois eu sou o mediador, o especialista, tudo na mesma reunião, em 5 minutos, né? Dependendo do acoplamento. Então, a meta-discussão é muito legal para isso. Assim, é quase um princípio ético do grupo que conhece a ferramenta, conversar sobre isso e tentar acoplamentos diferentes, né? Mudar os rótulos ali, fazer um rodízio um pouquinho, né? Porque quem é o para-raio sofre pra caramba. E é louco que anda mesmo, né? Meio que anda sozinho, assim. Parece que vai andando onde cai, assim, né? E se a gente sabe disso, é isso que eu acho que, complementando o que o David está falando, se a gente sabe disso, a gente não só deixa acontecer, como promove essa mutação dessas relações. Deixa elas acontecerem, né? Então, enfim. Eu tenho a impressão que muitas dessas dinâmicas, elas também estão relacionadas com a maneira como a gente lida com a complexidade, com o quão confortável você está com a complexidade. Então, por que uma estrutura hierárquica, ela, né, como a Ju falou ali da escola, poxa, parece que não me ouvem, porque é uma tentativa de simplificar a realidade que acaba se cristalizando daquela forma. E aí a gente fecha os olhos para esse tipo de oportunidade que a gente tem, né, de discutir as coisas. A Nelô falou isso aqui também, né, Nelô? Falou fazer circular os papéis, não deixar cristalizar, não é isso? Nessa linha de repetição que me vem na cabeça, assim, do para-raio até repetição, eu vejo que tem muito de... Muitas vezes eu já tentei colocar para fora ali algum inconformismo, alguma coisa que eu queria mudar, e eu via que sempre o sistema te levava para esse padrão, né? O sistema levava a repetição. E agora, nessa pandemia, acho que todo mundo deve ter sofrido. Pega o padrão de ambiente físico, de sala de reunião, e replica no virtual. Então, virou aquela repetição de todo mundo em reunião. E quando eu entrei, aí ligando com o autoconhecimento, quando eu entrei no meio de numa empresa, no meio da pandemia, eu via que eu entrei querendo entender o sistema, mas não querendo mudar o sistema, e não querendo me acoplar de uma forma diferente. Então, no fim do dia, eu me peguei ali depois de um mês, falei, nossa, fui absorvido, assim, eu não existo mais, porque eu já tô funcionando igual o sistema. E aí, eu tentei fazer uma mudança muito drástica, eu vi que, deu ruptura. Aí eu fui mudando pouquinho a pouquinho, a coisa vai se estruturando. Então, acho que, sei lá, me vem insights da gente, como que a gente se coloca desde no começo, assim, fala, será que eu me acoplar exatamente àquele sistema ou tenho que mudar algum jogo? E até o grau de mudança que o sistema aguenta também. Acho que tem essa... É bem difícil você perceber esse limite também, muitas vezes. Total. Tem a ver também com a Alessandra, mandou uma mensagem aqui, né? Acho que essas ficções dentro das organizações acabam virando profecias autorrealizáveis, né? O pessoal fica... É um mantra, né? Fica ali aquele negócio remoendo, e as pessoas só vão ali fazendo girar a roda, assim, né? Não tem esse espaço, esse ambiente, esse momento para se pensar uma outra maneira de fazer as coisas, né? Interessante isso que o Vinícius falou também, se acoplar ou jogar outro jogo, né? Uma maneira de entender é que o acoplamento já é um jogo. É que você precisa mudar o jogo, né? Tudo é um jogo. De algum jeito, mudar alguma regra do jogo, alguma coisa, Porque é muito estranho, né? É como se... Sabe aquela coisa que você tá na praia, andando? Não, eu vinha na praia andar. De repente, um cara tá ali batendo bola, a bola vem parar no seu pé. O que você faz com a bola? Você vai chutar ela de volta. Então você pode chutar para o mar, se você for sacana.
ou então segurar a bola na mão e falar, vem atrás, sai correndo, mas alguma coisa vai acontecer, porque a bola cai no teu pé. E parece que nas organizações isso é tão comum, né? Aquela situação. Quem trabalha em comunicação conhece. Meus 2 irmãos trabalham em comunicação, eu tenho muitos amigos de comunicação, e comunicador tem uma mania que é o seguinte, tem algumas expressões que automaticamente eu tenho que fazer uma piada em cima. Então, ninguém fala trocadilho, reparou? Quem é de comunicação, pessoal publicitário, cineasta, não fala trocadilho, fala sempre trocadalho, reparou? Porque é uma piadinha com aquela outra palavra obscena, então sempre tem uma palavrinha engraçada. E parece que o cara se sente na obrigação. Vocês já viram gente que falou a palavra, tem que falar uma frase logo depois? E dá uma risada aí. Sempre tem que fazer aquilo. É como se tivesse programação, parece uma programação, né? Tem um programa ali rodando. Tem um software ali na cabeça de todo mundo. É muito maluco. É muito doido. E todo mundo faz a piadinha de chegou atrasado, ou quem saiu no horário, né? Tio do pavê, lá. Acontece em todo lugar, é muito louco. Desprogramar isso é complicado mesmo, é difícil, porque já está incrustado naquele sistema, né? Sim, sim. E, pessoal, muito importante falar uma coisa. A gente aqui não é advogado da programação neurolinguística. Não é disso que estamos falando, tá? É que existe essa dimensão que parece que é um programa. A coisa também não se reduz a isso. Né? Total. É uma das dimensões da psique humana, essa coisa de sentir-se programado para fazer algo, né? Tem muito mais coisa. A gente está chegando às 8 horas já. Passou super rápido. Acho que a proposta é a gente não se estender muito também, para não ficar cansativo. Então, como eu falei no começo, eu acho que não estava todo mundo aí. Essa é a primeira de uma série de 4 conversas que a gente está propondo nas próximas quintas-feiras. Então, vou mandar um e-mail para todo mundo, hoje ou mais tarde, ou amanhã cedinho, para que vocês possam participar das próximas. Tem muita gente que fez o nosso primeiro curso aqui, então também não é a ideia ficar falando do curso muito, também vou mandar o link para vocês, mas a gente está propondo, né, que comece no dia 8 de março uma comunidade de prática para a gente aprofundar tudo isso que a gente está falando, né? E quando a gente fala comunidade de prática, é real mudar um pouco a forma de aprender mesmo, assim. É muito pouca aulinha nossa, assim. O pessoal aqui que quiser falar também pode falar. São 2 semanas super intensas, assim. Foram bastante intensas e que a gente propõe muita prática mesmo. Usar as ferramentas do metadesign, usar bastante a metadiscussão, atividades individuais, atividades em grupo. Então, a gente quer criar mesmo esse senso de comunidade para a gente aprender de como lidar com essas situações todas que a gente vem discutindo, que são muito latentes aí no nosso dia a dia de trabalho, de projetos e tudo que a gente está vivendo. Então, convido todos a darem uma olhada aí no curso, falem com a gente para quem tiver interesse em participar. Vai começar no dia 8 de março, são 2 semanas, então os encontros acontecem. A gente está separando encontros síncronos e encontros assíncronos, né? Então, os encontros síncronos são nas segundas, quartas e sextas-feiras, e aí os encontros assíncronos são meio que missões que a gente passa para a turma, para o pessoal trabalhar entre um encontro e outro, e são muito ricos, assim. E como a gente fala, não é lição de casa, assim, né? A gente lança uma provocação, lança um desafio, o pessoal fica bem provocado, assim, né? Não sei se o pessoal quiser falar alguma coisa aí do curso, fique à vontade também. Mas agora eu estou reconhecendo, tem uma patota aqui. Tem o pessoal aí. O pessoal parece que gostou um pouco. Legal. Mas eu vou mandar para vocês, então, todas essas informações. E aí, fiquem à vontade de entrar em contato com a gente aí para participarem. E também estão super convidados para as próximas conversas. Certo? Posso dar um spoiler aqui? O pessoal pode deixar o pessoal curioso. Que pós segunda turma, né, a gente está já famigerada uma prática dessa comunidade, né? A gente está chamando de dojo. E é um processo de aprendizagem um pouco diferente até desse formato do curso aqui, né? E a ideia é assim, que a gente vive essa primeira experiência do curso e depois a gente se mobilize nesse outro processo, que tem uma outra lógica completamente diferente. Então vale, assim, quem passou pelo primeiro curso já está esperando se a gente está em fases de desenho,
E a ideia é a gente conseguir o fim desse segundo curso para a gente ter mais pessoas também para participarem e entrarem junto nesse processo, que é um pouco esse exercício da meta-aprendizagem, das comunidades de aprendizagem, das comunidades de prática, facilitação aplicada inicialmente a remoto, né? Mas também de pensar esse jogo da aprendizagem remota e dos laços de interação e desses jogos de aprendizagem, né? Imersivos também, né? Que passa daquela perspectiva de não só aprender com o outro, mas aprender com a sua própria prática, né? Acho que esse é o detalhe, cereja do bolo. Então, só para dar um spoiler, ficar aí... O cara falou, não falou nada. Tá no mudo aí, Caio. Boa. Foi mal. Falando de outros acoplamentos, o Dojo tem bem essa proposta, né? É outro acoplamento, é diferente. Mas, enfim, virá. Legal. Aqui, esse vídeo também vai estar no nosso canal do YouTube, também para quem quiser rever, mandar para algum amigo, fique à vontade também. E estamos à disposição aí, bater papo, vamos conversar mais. Acho que a gente faz isso porque a gente sente falta desse espaço para conversar sobre esses assuntos e de propor essas novas práticas e novas formas de pensar novos modelos de negócio, né? Então, é muito bacana para a gente também estar com vocês todos, muita gente querida aqui nessa ligação aqui, certo? Então é isso aí, pessoal. Boa noite, obrigado aí pela presença de todos e valeu, pessoal. Qualquer coisa, só chamar. Estamos aí. Valeu, pessoal. Boa noite.